E agora nós precisamos saber o que fazer. Na escola de governo que eu tive a satisfação de fundar e dirigir durante 20 anos, agora já estou muito velhinho, não posso mais dirigir, o nosso método foi sempre esse: ver, julgar, agir. O grande problema das universidades é que nós, na melhor das hipóteses, sabemos ver e analisar e julgar. Nunca chegamos à ação. Isso é, graças a Deus, uma espécie de costume de advogado. É preciso fazer alguma coisa. Mas aí eu quero dizer a vocês: fazer um mínimo de organização e sem nenhum sectarismo. Não estou me dirigindo especificamente a nenhum grupo, mas, por favor, trata-se de resgatar a dignidade desses heróis jovens, com a sua idade, até menos do que isso, se entregaram à resistência à repressão, foram torturados, muitos deles foram mortos. Com que objetivo? Não foi para ganhar dinheiro, não foi para se tornar um herói. Caso único na história do Brasil foi no sentido de dar a este país um mínimo de organização política que respeitasse a dignidade da pessoa humana. Então é preciso criar, vou fazer algumas propostas que são apresentadas para discussão, vocês saberão como lidar com ela, mas, por favor, comecem criando um grupo, se possível, um pequeno número, que vai organizar a análise disso e, em seguida, a ação. Primeira proposta: é preciso, sim, um memorial a respeito da repressão na Universidade de São Paulo. Eu sei que vocês, com toda a razão, e eu próprio assinei o manifesto, não aceitam esse monumento que vai ser construído, está sendo construído, mas é indispensável que haja um local onde os nomes daqueles que foram torturados e mortos e, sobretudo, desaparecidos constem. Quando a gente vai aos Estados Unidos, em Washington, há um imenso muro onde estão milhares de nomes daqueles que morreram no Vietnã. Não importa se bem ou mal. Aqui, minha gente, trata-se de reverenciar aqueles que tiveram a dignidade de se insurgir contra um regime feito à base de atrocidade. Neste livro K, que é a história do pai de Ana Rosa Bucinski, vai ao rabino, que é judeu, pede, por favor, para que sua filha querida, o nome dela, seja inscrito numa lápide que a ser colocada no cemitério israelita do Butantã. Esse pedido lhe foi negado. E ele ficou inconsolável por toda a razão. Então, nós precisamos pensar nisso, é indispensável. Segunda proposta: criar uma comissão da memória da repressão na USP para apuração
todos aqueles que sofreram uma repressão na USP. O total dos que sofreram uma repressão no Brasil, total oficial, eu gosto de repetir isso, porque vocês não encontram isso em nenhum jornal, nem isso é obviamente repetido na televisão. Houve 20.000 presos políticos torturados, alguns até a morte. 354 pessoas sumariamente executadas, o que mostra a grande coragem dos nossos militares. Ou seja, covardia dos homens fardados chegou ao ponto de torturar e matar presos. 354 pessoas sumariamente executadas, cujos cadáveres, em muitos casos, continuam desaparecidos. 10.034 pessoas submetidas a inquérito policial militar. 707 pessoas processadas judicialmente. 130 banidos do país. 4.962 funcionários públicos demitidos. Nós temos que criar uma comissão da verdade na USP. Nós não sabemos. Aí é diferente do monumento, do memorial. Nós temos que saber quem sofreu e quem foram os cúmplices do regime empresarial militar. Nomes, funções que ocupavam e quais foram os seus delitos. Terceira proposta: criar um grupo de advogados encarregados de atuar em ações de danos morais contra os assassinos e torturadores do regime de exceção, enquanto o Supremo Tribunal Federal não abre a possibilidade de ações criminais. Em nome do Conselho Federal da OAB, eu procuro no Supremo Tribunal Federal uma ação não para rever a lei de anistia, como disseram maliciosamente vários ministros supremos, mas simplesmente para que o Supremo Tribunal Federal tivesse a hombridade de interpretar a lei à luz da Constituição do Brasil e do Sistema Universal de Direitos Humanos. O que diz a Constituição? A tortura é um crime inafiançável e insuscetível de anistia. O que diz o Sistema Universal de Direitos Humanos? A tortura de Estado, a tortura sistemática, praticada pelos agentes públicos. O assassínio de presos constituem crimes contra a humanidade, em que não há possibilidade nem de prescrição, nem de tortura. Ora, eu já propus algumas ações de danos morais. Por que razão nós não propomos essas ações, meu Deus do céu?